A paz do Senhor, meus queridos irmãos, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. Para nós é um prazer ter você conosco aqui no nosso canal, no canal da nossa igreja, e é da Alpa Oficial, onde se passa a EBD online, que tem sido o canal de bênção para nossas vidas. Ali é onde aprendemos a palavra de Deus e entendemos aquilo que o Espírito do Senhor tem para falar com a sua igreja. Graças a Deus temos chegado na lição de número 10, lição esta dos jovens, que será passada no dia 8 de setembro, e com o tema Os Impérios Mundiais e a Supremacia do Filho do Homem. O texto principal diz assim, se encontra em Daniel, no capítulo 7, e o versículo 13, que é o versículo, que é o texto principal, ao qual irá dar caminho para toda esta lição, com este tema maravilhoso. E diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. O resumo da lição diz assim: Os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para todo o sempre. Os objetivos da lição são saber a ocasião e características da visão de Daniel dos 4 animais, aprender sobre a interpretação profética do sonho e compreender como se dará o cumprimento profético nos últimos tempos, ou o tempo do fim, com um julgamento divino. Então, tudo isso vamos aprender neste capítulo 7 de Daniel, que aqui já começa a divisão do livro de Daniel. Sabemos que o livro de Daniel ele é composto por 12 capítulos, aonde do 1 ao 6 é dada uma sequência históricas, de relatos que aconteceram naquela época na Babilônia, e a partir do capítulo 7 até o capítulo 12 é dada a seção apocalíptica, que é aí onde estudiosos, e também ao lermos a partir do capítulo 4, entendemos que o livro de Daniel também pode ser comparado com Apocalipse, só que apenas com 6 capítulos. Então, o livro de Daniel ele aponta para coisas também que é ditas lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada. Antes de darmos início a esta lição, precisamos entender algumas questões que a própria lição ela traz para nós. O capítulo 7 de Daniel, ele está fora de ordem cronológica, porque no primeiro versículo do capítulo 7 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Ou seja, Daniel cita essas visões ainda no reinado de Belsazar, o rei da Babilônia. Só que no capítulo 5 também é descrito o mesmo rei. E sabemos que de um capítulo para outro existe aqui cerca de 10 anos de histórias que são mencionadas nos capítulos do livro de Daniel. Então, por isso que o capítulo 7 ele antecede o capítulo 6 e o capítulo 5, sendo assim, de uma ordem cronológica, seria para ser o capítulo 4. Então, precisamos entender isso como também o capítulo 8, que será o tema da próxima lição, a 11ª, que também está fora de ordem cronológica. Precisamos entender isso. No capítulo 7 fala sobre visões que Daniel teve, a qual o Senhor quis mostrar a ele. Então a primeira visão é descrita no verso de número 4, a segunda visão é descrita no verso de número 5, e a terceira visão no versículo 6, e a última é descrita no versículo 7. Então aqui é dado as simbologias das visões que Daniel teve. Na simbologia aqui dita na lição, são simbologias feitas a impérios com animais, animais ferozes, que no caso são bestas, com muita velocidade,
né, com poder de destruição gigantesco, né? Então a Bíblia compara com animais ferozes. Então precisamos também entender que essas simbologias dadas aqui no capítulo 7 de Daniel, né, que foi o leão, o urso, o leopardo e também a besta terrível, né, que é a Roma, o Império da Roma, também foi descrito essa simbologia lá no capítulo 2 de Daniel. Né? No capítulo 2 de Daniel é dado o decreto, né, que é o sonho do rei, né, a qual Daniel interpreta e aonde seria aonde é narrado que o rei Nabucodonosor ele cria uma estátua, né, simbolizando ali cada parte da estátua, da cabeça até os pés, é dado uma simbologia, né? Então no capítulo 2 a simbologia dada aos impérios são partes da estátua que Nabucodonosor fez. Então, aqui na minha Bíblia de aplicação pessoal, no capítulo 2, tem uma ilustração aqui, onde demonstra a estátua e parte da estátua do rei Nabucodonosor. Então, a cabeça, que foi feita de ouro, simbolizava a maior potência da época, que era a Babilônia, né? O Império Babilônico, que reinou entre os anos de 606 a 539 a.C. Braços e peitos, que era feito do material de prata, simbolizava aqui o Medo Persa, né, que reinou do ano 539 até o ano 331 a.C. Ventre e coxas, né, da estátua, que era feita do material de bronze, simbolizava o Império da Grécia, né, o Império Grego, comandado por Alexandre o Grande, né, que reinou do ano 301 até o ano de 146 a.C. Né? E, por último, né, pernas e pés, né, e que foi feito do material de ferro e barro, que foi aqui o Império Romano, né, que se pegarmos a história do Império Romano, ele foi bem promissor, né, com um tempo aí estimado de quase 1000 anos de reinado de império, né? Foi um dos impérios que mais teve uma duração de poder mundial, né? Que reinou também. Aqui tem um pequeno tempo, né? Que aqui a Bíblia diz que o Império Romano teria iniciado, teve seu início no ano de 146, né? Até o ano de 476 depois de Cristo. Né? Então foi um império avassalador, que é descrito também lá nos evangelhos, né? entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, no capítulo 2, já percebemos aqui estas simbologias que foram dadas, né, também aqui agora, no capítulo 2, essa simbologia foi dada ao rei Nabucodonosor, e agora essas visões com simbologias no capítulo 7, foram dadas a Daniel, né? Que no caso seriam as coisas futuras do que iria acontecer. Então, já foi dito aqui que é mencionado os impérios, né? Os versículos, né? No versículo 4 até o versículo 7 é descrito esses impérios, mas vale também lembrar que no versículo de número 9 é descrito alguém sobre todos esses impérios, né? Que no versículo 9 diz que, olhando, né? Daniel diz que eu continuei olhando até que foram postos uns nos tronos, e um ancião de dias, né, se assentou, sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Então aqui a Bíblia não dá o nome em Deus, né, o Todo-Poderoso, mas só de ler esse ancião de dias e sua interpretação, né, de sua roupa ser como a branca, como a neve, entendemos que este aqui, que irá subjugar o juízo divino, né, o julgamento divino sobre esses impérios, nós entendemos que esse ancião de dias que a Bíblia menciona aponta para o Deus Todo-Poderoso. Então, o primeiro império dado aqui, nesses versículos do capítulo 7, seria o Império Babilônico, né? Nesta feita, governado pelo rei Belsazar, né? Que a Babilônia hoje é o país do Iraque, né?
que na simbologia aqui a Babilônia é simbolizada pelo leão com asas de águia, né? O leão que simboliza poder, né? E a águia que simboliza rapidez. Então, simboliza aqui também as conquistas, né, que o rei, tanto Nabucodonosor como seus sucessores, tiveram durante o Império da Babilônica e também da Neobabilônica, né? A qual vem agora o segundo império, que seria o Medo-Persa, né? Que seria governado, né, dominado pelo rei Dario, né? E depois o sucessor, que seria Ciro, né? Que seria o urso, que ele destruiria a Babilônia, né? A Babilônia, o governo da Babilônia, o urso, ele vem e destrói a Babilônia, dando assim, assassinando o rei Belsazar, né? Esse urso, ele tinha 3 costelas, que significaria 3 inimigos, né? Esse Dario, né, que foi o que tomou a Babilônia, foi este rei que jogou Daniel, né, na cova dos leões. Foi também o rei que libertou os judeus do exílio, né, da Babilônia, ao qual Nabucodonosor teria levado os judeus cativos para a Babilônia. E o terceiro império seria o Império da Grécia, né, que aqui é simbolizado por um leão pardo, né, que sabemos que o imperador da Grécia, né, o rei que dominava, seria Alexandre o Grande, que também seria aquele que iria destruir o Medo-Persa, né, que tinha um poder avassalador. Mas sabemos que o império de Alexandre o Grande, como na descrição aqui, que o leopardo ele teria 4 cabeças, que simbolizava a morte de Alexandre o Grande, e essas 4 cabeças simbolizavam que seu reino ele seria dividido com 4 agora imperadores governantes, né, que seriam ali generais do império de Alexandre o Grande, pois Alexandre o Grande, ele no auge do seu poder, com 33 anos, ele veio falecer, segundo os estudiosos apontam, que ele tinha câncer, né? E com isso ele teve a sua morte prematura, ainda jovem, né? Ainda novo, mas Deus também o abateu. E o último império, que é o Império da Roma, que no capítulo 7 não diz de fato qual seria este animal, mas diz que seria uma besta terrível que surgiria, né? Assim que seria o Império Romano, com um poder avassalador, mais do que a Babilônia, mais do que o Medo-Persa e mais do que a Grécia, né? A Roma é descrita como uma besta terrível, no capítulo 7, o versículo 7, né? É descrito esta besta terrível, que era um animal que quando Daniel narra, dizendo que quando ele viu esta besta terrível, ele fica mais espantado e mais com medo do que quando ele viu as outras bestas, né, ferozes, que é descrita entre o capítulo 7, né, do versículo 4 até o versículo 6, é descrito as anteriores. Então, todos esses 4 animais apontam para bestas, né, são impérios, né, que dominavam a questão mundial entre poderes, né? E é descrito que essa besta terrível, ela teria 10 chifres, que simboliza e significa 10 reis que vão surgir, né? Aonde entre esses 10 chifres, né, são reis que vão surgir, aonde entre esses chifres, né, iria surgir mais um pequeno, que seria o de número 11, né, o 11º, a qual, quando esse chifre menor, que seria mais terrível do que os outros, né, que ele teria olhos e vários dentes, simbolizando, então, o pequeno chifre, o anticristo, a qual, quando esse anticristo ele vai aparecer, desses 10 chifres, que simboliza 10 reis, ele iria abater 3 dos 10 e os 7 que sobrariam seriam aliados, assim, então damos a entender que seria aquela questão de uma união, de um acordo, né? Ou seja, da falsa paz. Então, tudo essa questão do anticristo aparecer é descrita também, falando da Roma, da besta terrível, é descrita, é falado também lá em
Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 2 em diante, é descrito lá, né? Porque quando Cristo arrebatar a igreja, dará esses fatos, esses acontecimentos, né? Onde irá surgir o anticristo, dando então a grande tribulação. Mas entendemos que a lição nos mostra que reinos vêm e vão, mas só existe um reino, né? Um rei, né? Que é sobre todos os reis da terra, né? A qual Cristo, né? Esse que irá julgar todos esses impérios, né? Sabemos que lá no capítulo 17 de Apocalipse é narrado essa questão da vitória, né? Do capítulo 13 até o capítulo 17 é narrado a vitória do Cordeiro sobre o anticristo na guerra ali do Armagedon, né? Aonde é descrito, podemos dizer que um quinto império, né? Mas esse império agora é império do próprio Deus Todo-Poderoso, né? Que é descrito no capítulo 7 e no versículo 9, né? Que é o ancião de dias, como já falamos, que aponta com simbologia para o Deus Todo-Poderoso, né? E que no capítulo 17 e o versículo 14 de Apocalipse, aonde esse ancião de dias, que simboliza o Cordeiro, que é o nosso Deus, né? Irá vencer a besta terrível, dando então a segunda vinda de Jesus para buscar aqueles que passaram pela grande tribulação. Então sabemos que o reino de Deus, ele é sobre todos os reinos, né? Pois sabemos que nosso Deus é um Deus eterno, né? Ele é de eternidade em eternidade, né? Ele nem tem começo e nem tem fim, né? Em Hebreus capítulo 12 diz que o reino de Deus não pode ser abalado, né? Então tudo isso temos aprendido nesta lição de número 10, né? Sobre esses impérios e sobre também o reinado do nosso Deus, né? Que depois de todas as coisas nós iremos reinar juntamente com ele. Então, meus irmãos, esta é a palavra que deixamos aqui nesta lição de número 10. Que Deus possa continuar nos ajudando a guardar a sua palavra, a esconder em nosso coração, né, e a praticá-la, né? Graças a Deus, essa lição tem aberto nossos olhos para as coisas que vão acontecer, e é sempre bom ter uma lição como essa para que a gente possa escavar, né, cavar, para entendermos mais estes mistérios, né, que a Bíblia tem para falar para seus leitores, aqueles que gostam de ler, de participar da Escola Bíblica Dominical. Então você ainda que não é inscrito em nosso canal, no canal da nossa igreja, se inscreva, tá certo? Deixe seu like, curta e compartilhe também nas suas redes sociais e também nos grupos da Escola Dominical, né? Se você tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário que iremos responder as dúvidas que cada pessoa tiver ali. Então que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11
120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.